A gente vai abordar agora é quando chegar no triângulo, né? É muito comum quando a gente está iniciando a nossa carreira, nossa trajetória dentro do jiu-jitsu, a gente aprender a fazer o triângulo rápido, que é uma posição relativamente básica, mas muitas vezes a gente faz o triângulo, principalmente com alguém mais graduado, e acaba tomando a passagem de guarda, acaba atacando ele na hora errada, não fechando certo. Também é muito comum quando a gente vai dar o bote, né, o adversário mais experiente, muita gente até se posiciona colocando o braço por dentro para te levar a fechar o triângulo para que a partir dali ele faça a passagem de guarda. Então a gente vai ver uma série de ajustes aonde a gente consegue atacar o triângulo e manter bastante consistência na nossa guarda ainda, né? Então a gente vai falar agora um pouco de que momento que é interessante chegar no triângulo, que momento que eu dou o bote, né? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai falar, quando o adversário está fazendo pressão. Então se eu estou lutando com a Jo, pode vir mais perto, Jo, por favor, bem mais perto, isso. Estou lutando com a Jo aqui de guarda-aranha ou de guarda de manguigola, guarda aberta, travando ela aqui. Se ela está se afastando de mim ou ela está mais alta, posturada, é mais difícil de eu chegar no triângulo. Porque toda vez que eu gerar o ataque daqui, ela já está fazendo força contra, então eu vou estar subindo e ela começa a subir também. E aí é mais difícil de eu chegar. Então para mim é mais interessante quando ela está fazendo força contra, quando ela está vindo para cima de mim. Porque daí a hora que eu quebro meus bloqueios, ela acaba entrando na posição e me ajudando no ataque. Então é interessante eu observar isso, de quando o meu adversário está fazendo pressão para cima de mim e eu consigo me posicionar, é um momento bom de eu atacar o triângulo. Outra situação, pode ser de joelhos no chão, Jo, por favor, guarda fechada aqui. Estou lutando aqui de guarda fechada com a Jo e vou atacar a partir daqui. Fiz uma guarda-aranha, alguma movimentação, ó, só que o meu quadril está solto. Então eu consigo agora, a Jo pode posturar o máximo que ela quiser aqui, eu ainda consigo escalar o meu quadril para eu atacar. Então também é um bom momento, mesmo ela não me dando pressão, quando eu estou com o meu quadril livre. Se ela tivesse com essa mão aqui, por exemplo, matando o meu quadril, ó, cotovelo por dentro, às vezes matando a minha faixa, já é mais difícil de eu conseguir escalar o quadril. Então, quando o meu adversário não está me dando pressão, eu também posso, com o meu quadril, buscar o triângulo nele, mas é importante eu observar que se o meu quadril está solto, livre, para que eu consiga projetar, ou mesmo se eu consigo quebrar as pegadas antes de gerar o ataque, indo lá para cima do meu adversário. Certo, pessoal? Outro bom momento de a gente atacar o triângulo é dentro de uma defesa de raspagem, né? Então, porque eu falo bastante disso, principalmente em alto rendimento. Quando eu e a Jo temos um conhecimento parecido, ambos faixa preta. Então, quando eu começo as minhas pegadas aqui, ela já sabe que tem risco de triângulo. Então, já é comum ela começar a matar meu quadril, a me posicionar. Então, em alto nível, é mais difícil eu construir uma posição como essa direta, eu fazendo e ela percebendo o que eu estou fazendo. Então, um bom momento para eu gerar um ataque de triângulo é quando eu finto uma raspagem, ou quando meu adversário defende uma raspagem, né? Diversas situações, mas por exemplo aqui na guarda fechada, tem uma raspagem muito clássica em que eu pego a manga do meu adversário de um lado e do outro lado eu vou lá matar a calça da Jo aqui. E aí eu posso pisar aqui no chão na lateral e venho sair no meu quadril trazendo ela e raspando ela naquela direção, certo? Então muitas vezes eu faço essa movimentação, mas eu faço a pegada na teoria errada. Em vez de matar essa manga, eu mato a manga de lá. Quando eu jogo o meu movimento, a Jo, por estar com esse braço livre, obviamente ela vai defender a raspagem com a mão no chão. E aí cria o espaço para eu voltar atacando o meu triângulo. Então um momento legal de eu atacar o triângulo é quando eu finto uma raspagem e meu adversário vai defender. E aí na defesa da movimentação eu consigo gerar um bom ataque de triângulo, certo? Outra situação comum é na defesa de passagem de guarda. Então a Jo conseguiu ganhar minha perna aqui, começou a afundar para passar e eu vem passando aqui, Jo, eu bloqueei, vem passando o quadril aqui para cá, isso, vem bloqueando ela e joguei minha perna aqui por cima. Se ela tirar esse braço aqui de dentro, ó, vamos virar um pouquinho para cá. Isso. Então aqui, ó, a Jo trabalhando a passagem, eu bloqueando, joguei a perna aqui. Se ela tira esse braço, às vezes ela tira para vir querer passar para o outro lado, eu consigo escapar minha perna lá embaixo e vir fazer um triângulo invertido.
Depois eu vou ter que fazer com a outra perna, senão não vai dar aqui. Mas eu consigo também fazer triângulo invertido, ou mesmo os triângulos convencionais. Às vezes ela está passando, ela vem passar de over-under, por exemplo, uma mão por baixo, uma por cima, aí eu consigo liberar a minha perna aqui, então estou defendendo a passagem. Dentro das defesas de passagem, eu posso conseguir também chegar bem numa posição de triângulo, né? E nas defesas de finalização, como por exemplo, vamos um pouquinho mais para lá, para ir para o meio, por favor. Aí. Defesa de finalização, como por exemplo, eu entrei com o armlock, ela conseguiu tirar o braço de dentro e aí eu trago para o triângulo, né? Ou omoplata. Então, essas três posições, triângulo, omoplata e armlock, elas estão sempre muito próximas, conectadas uma com a outra. Toda vez que eu estou atacando uma delas, eu tento ficar atento porque a outra está muito próxima. É comum na defesa de uma das posições o meu adversário cair em uma outra delas, tá? E aí, galera, gostou do conteúdo? Conteúdos como esse e muito mais você encontra na BJJ Protec. Se você não curtiu o vídeo ainda, não se inscreveu no nosso canal, faça isso, dê o like aqui, se inscreva e fique por dentro do conteúdo e venha conhecer a nossa plataforma, BJJ Protec, sua melhor plataforma para estudar Jiu-Jitsu.